A paz do Senhor para todos e uma boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria de esboçar e esclarecer, neste momento, neste dia, acerca de um tema bastante interessante, ou seja, um mundo espiritual invisível, porém real. E eu quero me basear para ratificar essa temática no livro de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 12, 14 e o 17. Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 12, 14 e o 17. Vamos ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A epístola que nós lemos é uma das grandes cartas destinadas à igreja de Éfeso, escrita pelo próprio punho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um rabino. Rabino quer dizer mestre na Torá ou Pentateuco, começando de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis quer dizer começo, Êxodo quer dizer saída, Levítico quer dizer concernente aos levitas, e Números quer dizer censo ou conta, e Deuteronômio, segunda lei. Um rabino também era um mestre ou um líder de uma comunidade judaica. Paulo aprendeu toda a conjuntura intelectual do judaísmo aos pés de um famoso rabino da Palestina, chamado de Gamaliel. Paulo ele era membro de um grupo de ideólogos que foi muito opositor a Cristo, chamado de fariseus. Fariseus eram membros de uma antiga seita judaica que observavam rigorosamente a lei mosaica. Mosaica é relativo a Moisés. Após a conversão de Paulo, ele passou a entregar-se de uma forma cabal na formação das igrejas e na construção da sua doutrina. Jesus é o sistematizador das doutrinas da igreja, mas foi Paulo que fez o desfecho, a conclusão de tudo. Efésios é um dos grandes escritos de Paulo. Ele dedica esta carta à igreja de Éfeso, uma província romana, na qual Paulo teve o cuidado de propagar a palavra e zelar com relação à preservação dessa igreja. Efésios possui uma diversidade teológica bastante ampla e direta. Ela tanto fala da salvação, da graça, que é o substrato da redenção humana, como da unidade da fé e da formação da família, dos deveres do marido e da mulher e dos filhos. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 em diante, Paulo nos mostra acerca do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Que é uma coisa invisível, intangível, mas que influencia diretamente na sociabilidade e na espiritualidade humana. O mundo espiritual é uma dimensão espiritual ou metafísica, isto é, além da física, na qual moram especificamente os seres malignos e o principal, o príncipe da potestade do ar, um dos títulos denominados ao próprio maligno, ao próprio diabo. Os espíritos maus, também conhecidos como demônios, eles outrora eram anjos, mas porque eles perderam seu principado, eles foram expulsos do céu. O que é principado? Principado é um ramo da constituição divina, na qual Deus ele teceu para reger a natureza dos seres angelicais. O respeito que os seres angelicais têm às leis morais e espirituais estabelecidas por Deus dentro desse principado fazem com que eles vivam no mesmo sistema habitacional de Deus, exerçam as suas funções angelicais e tenham a glória divina sobre si. Esses anjos pecaram contra o seu principado, não se arrependeram, e a terça parte da classe angelical do céu foram expulsas. Conforme João em Apocalipse, cerca de 200 milhões de anjos de diversas classes angelicais foram expulsas do céu. Agora eles têm a função de povoar o mal sobre toda a face da terra. Só que Paulo é claro, explícito e categórico: nós não estamos desamparados. Deus, na sua presciência e na sua inteligência, ele preparou, forjou uma armadura espiritual com elementos divinos que caracterizam a grandeza da sua personalidade.
Paulo, ele procura esboçar dessa seguinte forma: cuidado com a sua própria pessoalidade. O ser humano em si mesmo não tem a capacidade de vencer o maligno. O ser humano, através das suas próprias forças, da sua própria identidade pessoal, não tem recursos, refúgio para vencer os ataques ou as ciladas satânicas. Ele tem que estar entrelaçado, intrinsecamente ligado a Deus, pois só Deus tem o total poder para fortalecer o cristão e dar a ele totais condições ou recursos para que ele possa combater o maligno de uma forma frontal e plena. Paulo fala de uma armadura. Ele usa a armadura romana e começa a tecer metaforicamente os caracteres ou as características espirituais que estão intrínsecas a cada elemento dessa armadura. Dentre essas características, eu quero me ater primeiro, cingido com a verdade. Que verdade é essa? Verdade é a própria essência do intelecto de Deus, chamado de onisciência. Verdade é aquela verdade integral que liberta o homem das suas mazelas introspectivas e extrospectivas. É a verdade que Jesus disse no capítulo 8, versículo 32 de João. A verdade que liberta, porque a verdadeira verdade é aquela que liberta o homem da sua alienação intelectual. Porque o ser humano, ele tem um costume de pegar coisas fictícias, coisas que não são reais, utopias, falácios, e colocar isso como uma verdade absoluta, como uma verdade irrefutável. Faz daquela ficção o seu pseudo-Deus, e ele acaba sendo alienado por isso, trocando o certo pelo errado. Mas Jesus, ele tem a verdadeira verdade. É aquela verdade que faz com que o homem se liberte das suas mazelas intelectuais, emocionais e ideológicas. E eu quero também falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o maior presente físico depois de Jesus dado a Deus para os seres humanos. Ela possui dois testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento, ou também conhecido como conjunto veterotestamentário, aponta para a esfera da lei, é o tempo da lei. Por isso que tem esse nome, Antigo Testamento. Não é desmerecendo a sua grandeza escriturística em relação ao Novo Testamento. Ela é antigo porque fala do antigo pacto de Deus, da antiga aliança, centralizada na lei, na Torá, nas instituições judaicas, por meio da sua constituição ou do seu direito organizado. Ela também é formada pelo Novo Testamento. O Novo Testamento aponta para a era da graça, para a dispensação da salvação. A Bíblia em si, ela enfatiza a formação do Messias e o seu cumprimento, porque se Jesus não tivesse cumprido todas as profecias concernentes à sua messianidade, a Bíblia não teria em si a sua validade, ela perderia a sua essência. Por quê? Porque o Antigo Testamento revela Jesus e o Novo Testamento é o desfecho dessa revelação. Então, se Jesus não tivesse vindo e cumprido com todas as suas ordenâncias sagradas, com todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, a Bíblia em si, ela não teria validade. O escritor aos Hebreus, movido por uma inspiração divina, diz que ela é viva e eficaz. O que é uma coisa viva? É uma coisa que é inanimada, ela tem poder de vivificar, ela tem poder de edificar, ela tem poder de restaurar um homem, ela é eficaz, ou seja, ela é positiva, ela não é uma coisa comum, natural, ela é uma coisa que fortalece o ser humano nos seus mais múltiplos sentidos. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou seja, ela corta da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, ou seja, isso aponta para a imparcialidade da atuação da Bíblia. A Bíblia, ela atua de maneira total, a Bíblia, ela atua de maneira insólita, a Bíblia, ela atua de maneira cabal, plena. A Bíblia não atua de maneira parcial ou pela metade. O poder objetivo da Bíblia, ela atua de maneira, em toda a sua maneira absoluta. E ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito. A alma, do latim anima. A alma é responsável por 3 dimensões do corpo. Primeiro, intelecto. Segundo, sentimento. Terceiro, vontade. A alma, ela determina o comportamento cognitivo do corpo. O espírito, do hebraico ruá,
do grego pneuma e do latim espíritus, é a nossa conexão com Deus. É através do nosso espírito, que é através do Espírito Santo que ele se conecta com o nosso espírito no momento que nós oferecemos a nossa liturgia para Deus, e ele nos fortalece, nos dá graça, poder para nós vencermos os percalços do nosso cotidiano espiritual. Então a palavra de Deus, ela tem a capacidade de penetrar no centro desses dois elementos que formam a composição humana, alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder sagrado. Então que você possa tomar para si a armadura de Deus, que você possa tomar esses elementos para si, ser cingido com a verdade, ser cingido com a verdade que liberta, ser cingido com a verdade absoluta de Deus. Por quê? Porque a verdade do homem é subjetiva, a verdade do homem tem tendência a ter falibilidade, mas a verdade de Deus, ela não é abstrata, ela é concreta, ela é autônoma, ela é absoluta, ela não tem derivação de falibilidade, ela é infalível, ela é magistral, ela é perfeita no seu mais absoluto sentido. E a Bíblia, ela é um mapa da nossa vida, ela é ela que rege as nossas diretrizes espirituais. Então que você possa ficar convicto dessa armadura de Deus, e não apenas ouvir essa armadura, mas que você possa viver essa armadura, porque é através da prática que você consegue a consolidação de todos os ensinamentos de Deus para a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal e nos mande likes para o nosso canal. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe.